Existem uma série de hábitos que todo afiliado iniciante deve ter na sua rotina e hoje eu separei 10 desses hábitos para a gente poder conversar melhor sobre eles. Roda a vinheta. Oi gente, bem-vindos de volta ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, já corre para se inscrever e deixar um like nesse vídeo que me ajuda muito. Para quem não me conhece, meu nome é Débora e hoje nós vamos falar sobre 10 hábitos que todo afiliado iniciante deve ter na sua rotina para conseguir alcançar o sucesso, alcançar as suas metas dentro do marketing digital, do mercado de afiliados, enfim. Antes de começar a falar sobre esses 10 hábitos que todo afiliado iniciante deve ter, vou só resumir um pouquinho da minha história para você entender e ver que eu tenho realmente experiência nisso para poder falar com vocês sobre esse assunto. Eu já trabalho com o mercado de afiliados há mais de 2 anos, com marketing digital, enfim. Eu comecei a estudar sobre marketing digital de 2019 para 2020, mas só depois de muito tempo, de muito quebrar a cara, que eu consegui realmente ter resultados e ter constância nos meus resultados. Só em 2021, depois de mudar toda a minha rotina, mudar todos os meus hábitos, que eu consegui realmente ter constância nos meus resultados e consegui realmente virar a chavinha que faltava para eu conseguir alcançar o que eu estava desejando. Claro que eu ainda estou muito longe do meu objetivo final, mas eu sei que eu estou no caminho certo. Mas agora chega de enrolação e vamos ao que interessa, começar a falar sobre os 10 hábitos que todo afiliado iniciante deve ter. O primeiro hábito é ter a mente preparada. E quando eu falo disso, é ter a mente preparada no sentido de que empreender não é uma tarefa fácil. Não é sempre que você vai alcançar os resultados que você deseja, não é no primeiro mês, pode demorar um certo tempo, então você tem que ter a sua mente preparada para lidar com essas coisas, com essas situações. Você tem que ter um mindset, que as pessoas falam, preparado para isso, para esses momentos em que você não vai ter disposição ou em momentos que você não vai ter resultado e você vai ter que continuar fazendo o que precisa ser feito para finalmente depois colher os frutos de todo o seu trabalho. O próximo hábito, que na verdade é uma coisa que você precisa pensar, é você definir e pensar muito sobre o seu propósito. Qual que é o seu propósito trabalhando com a internet, trabalhando com o mundo digital? Qual que é o seu objetivo com isso? O que você deseja alcançar? Quais são os seus sonhos, as suas metas, seus objetivos? Porque naquele dia que você não estiver bem disposto, que você não estiver motivado, vai ser esse propósito que vai te fazer continuar. São esses sonhos, esses objetivos que vão fazer com que você levante da cama e faça o que precisa ser feito. Sem um propósito bem definido, você vai ser vencido pela preguiça, pela procrastinação, pela falta de ânimo, enfim. O próximo hábito é um hábito muito importante que fez toda a diferença na minha rotina, é ter uma rotina do sono. A rotina do sono, que eu quero dizer, é você ter um horário para dormir, um horário para acordar, sempre mantendo ali a quantidade de horas necessárias para você se sentir descansado quando acordar. Então, por exemplo, se você precisa de 8 horas por noite, você manter uma rotina de dormir todos os dias 8 horas por noite. Não entrar naquela neura de que você precisa acordar 4 horas da manhã e dormir meia-noite e produzir enquanto todo mundo está dormindo. Não dá para viver nesse loop infinito, achando que você precisa ser produtivo todo um momento e que você não precisa mais dormir e que você vai trabalhar 20 horas por dia. Isso daí não funciona. E para você conseguir fazer as suas tarefas bem feitas, as coisas que você precisa fazer, você precisa ter dormido bem, precisa ter uma boa noite de sono e estar descansado para renovar as energias para o dia seguinte. E aí, o próximo hábito, alinhando com a rotina do sono, é ter uma rotina matinal. A rotina matinal também faz toda a diferença no meu dia. Quem me acompanha lá no Instagram sabe. Inclusive, antes de falar sobre a rotina matinal, se você ainda não me segue lá no Instagram,
Vou deixar aqui embaixo qual que é o meu arroba para você ir lá me acompanhar também. Mas a rotina matinal é muito importante você sempre manter ali os mesmos hábitos pela manhã. Eu, por exemplo, sempre acordo por volta de 5, 6 horas e aí eu já faço um café e faço a minha leitura diária, faço as minhas anotações de gratidão do dia, faço o meu milagre da manhã, né? Para quem já leu o livro sabe do que eu tô falando. E depois já vou fazer o meu treino, que eu treino quase todos os dias, que é muito importante também, que eu vou falar sobre isso num outro tópico mais pra frente. E aí, depois de fazer meu treino, eu vou tomar meu café da manhã. Enfim, eu tenho toda uma rotina matinal que é muito importante na hora de criar novos hábitos para ser um afiliado de sucesso. O próximo hábito é você estar preparado para enfrentar as adversidades. Essas adversidades é um pouco complexo, porque sempre vai acontecer alguma coisa que vai te travar, que vai fazer você pensar em desistir, e aí você precisa estar preparado para isso. Algumas adversidades que são muito comuns é às vezes você ter algum bloqueio e você não conseguir criar conteúdo, ou às vezes você é uma pessoa tímida e não quer gravar stories, não quer aparecer. São coisas que vão surgir à medida que você for crescendo e sempre vai te fazer pensar em desistir, em pensar que esse mercado não é para você. Então você tem que estar sempre pensando em estar preparado para essas adversidades, para você não desistir no meio do caminho. O próximo hábito é manter uma alimentação saudável. A alimentação saudável é uma questão para além da estética, além de corpo, é uma questão de saúde. Todo mundo já passou por isso ou conhece alguém que passa sempre por isso, que sempre depois do almoço já dá aquela preguiça, principalmente no almoço de domingo, que geralmente é uma comida mais pesada, sente aquela preguiça depois do almoço. Então imagina se é isso após todas as suas refeições ao longo do dia. Então a alimentação saudável vai te ajudar a ter mais disposição, a ter mais foco, ter mais concentração. Manter uma rotina de alimentação saudável vai te ajudar muito na hora de fazer o seu trabalho em casa e até se você sair para trabalhar também. A alimentação saudável é muito positiva. O próximo hábito, gente, esse hábito é muito importante. Só depois que eu comecei a aplicar ele verdadeiramente que eu tive mais sucesso aqui no meu canal. Mas antes de falar sobre esse hábito, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal e deixar um like nesse vídeo, que é muito importante. Agora que você já é inscrito aqui no canal, nós vamos falar sobre esse hábito que é fundamental, que é a constância. Não adianta você começar com toda aquela sede de conhecimento, de gritar para o mundo que você está aprendendo, de toda aquela coisa, toda aquela empolgação do começo, e aí depois de uma semana, de um mês, você simplesmente sumir do Instagram, sumir do YouTube, das suas redes, e não falar mais nada, e voltar daí 3 meses, postar todo dia e depois sumir de novo. Isso não adianta, gente. Então, tem que ter a constância. Se você vai fazer um post por semana, mantenha isso sempre. Vai fazer um post por semana. Se vão ser 2 posts por semana, mantenha sempre os 2 posts por semana, sempre no mesmo dia, sempre no mesmo horário. Sempre com aquela meta que você propôs para a sua rotina. O próximo hábito é você entender a falta de apoio. Isso é muito comum quando se fala de marketing, quando se fala de mercado digital, mercado de afiliados, porque é uma coisa relativamente nova. A maioria das pessoas não conhecem sobre isso, vão falar várias coisas, vão falar que é pirâmide, que é golpe, que isso não dá certo, que só quem é famoso que consegue ganhar dinheiro. Isso é uma mentira, a gente sabe disso. Mas muita gente vai criticar e vai falar mal a respeito, não vai te apoiar. Então a gente tem que entender que isso vai acontecer e relevar, seguir em frente, fazer o que tem que ser feito e pronto. Os seus resultados vão falar por você.
O próximo hábito, que também é muito importante, que eu já até falei um pouco no começo, que é o hábito de praticar atividade física. A atividade física vai te fazer ter mais disposição, ter mais animação para fazer as tarefas que você precisa fazer ao longo do dia. E quando eu falo de atividade física, não precisa necessariamente que você vá até uma academia, fique lá 2 horas do seu dia. Pode ser exercício que você pega no YouTube ou que você faz de alguma plataforma, de algum aplicativo. Alguma coisa mesmo só para você movimentar o seu corpo. Pode ser um exercício assim de 20 minutos, 15, não tem problema. Você movimenta o seu corpo e já se sente mais disposto ao longo do dia. E a última, mas não menos importante, é um hábito extremamente importante, é criar uma rotina. Com a rotina você vai ter todo um planejamento, vai ter uma organização do que você precisa fazer, principalmente porque geralmente o afiliado iniciante às vezes concilia o trabalho no digital com o trabalho CLT, então precisa de ter foco, precisa de ter uma rotina, um planejamento e organização para conseguir fazer todas as demandas que o dia vai exigir. Então, criar uma rotina é essencial. Então é isso, gente. Esses foram os 10 hábitos que todo afiliado iniciante deve implementar no dia a dia, na sua rotina. E é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa um like e se inscreva no canal. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.